Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um tema que talvez você fique sem entender, pelo menos de início, o porquê que eu estou falando disso. Eu vou fazer uma breve introdução e o texto é um pouco longo, eu espero que não fique muito longo o nosso contato aqui, mas eu vou falar de preconceito intelectual. A gente vai definir, vai ver quais são as manifestações e vão ver análises multidisciplinares tratando esse preconceito como algo sociológico. E isso existe não apenas no seio das sociedades, mas isso existe também nas famílias, isso existe no trabalho, isso existe na política, isso existe nas lideranças. Isso existe. Algumas pessoas sofrem bullying pelo preconceito intelectual e o seu contrário. Porque o preconceito intelectual ele não existe só aquele que pensa que você ou que alguém não tem a capacidade e acha que ele não pode estar onde ele está representando o que ele representa. Um exemplo que eu vou dar disso aí sem conotação política. Independente do que você acha da pessoa que eu vou citar, sem a questão de você gostar ou não gostar, de você achar que a pessoa é isso ou aquilo, eu vou tentar falar de uma maneira neutra, mas é uma realidade. Eu vou falar do nosso atual presidente, o Lula. Ele sofre um preconceito intelectual. Por quê? Porque as pessoas acham que ele não é preparado para o cargo. Quando ele ganhou as eleições da primeira vez, eles acharam que ele ia se ferrar todo e que ele nunca mais retornaria ao poder porque ele era um incompetente, ele não tinha estudo, ele não tinha capacitação, ele falava pretensamente ele falava errado, ele tinha uma origem humilde, ele tinha praticamente vindo do Nordeste de pau de arara e que ele não tinha capacidade de liderança, exceto sobre os seus comparsas, seus companheiros lá do sindicato, daquela profissão e tal, e que, portanto, ele não tinha capacidade de governar um Estado. Bom, esse preconceito, ele se mostrou infundamentado, mas essas pessoas continuam falando isso, e qualquer defeito que eles achem no governo dele, porque não gostam do governo por algum motivo, eu não quero entrar nessa demanda, nessa contenda, eu só vou dizer uma coisa, gostando ou não gostando dele, ele tem seus pré-requisitos para exercer a função que ele exerce. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, na minha concepção pessoal, ele não fez um governo para os brasileiros. Ele privatizou, ele colocou a gente em dependência do capitalismo estrangeiro, ele ajudou na nossa desindustrialização, porque achava que se a coisa estava pronta podia chegar aqui e nós comprarmos. Só que isso aí era um reducionismo, porque à medida que você faz isso, você tem que vender alguma matéria in natura para ter dólares para poder comprar produtos acabados lá fora que tem um valor agregado maior. Então nós estaríamos sempre trabalhando demais para poder ter algumas coisas. E isso aí atingia, de certa forma, a classe média que ficaria sacrificada, a classe mais simples, os mais pobres, os remediados e pobres, não teriam acesso a uma série de coisas, porque não seriam produzidos aqui. E, se produzidos aqui, poderia ter um valor agregado, vender por um preço acessível no mercado interno e até exportar e competir no mercado externo. Quer dizer, você agrega valor. Se você tem aço aqui, se você tem petróleo, se você tem borracha, se você tem uma série de outras matérias-primas e você consegue trabalhar na indústria, produzir peças, produzir produtos acabados, prontos para venda, os mais diferentes produtos, a sua indústria consegue produzir, você tem um valor agregado à sua matéria-prima e não apenas o valor da matéria-prima. É o caso de você vender o óleo cru e vender o óleo beneficiado, transformado em plástico, transformado em gasolina, com refinarias, etc. Então, eu não gostei dele. Muito bem. Agora, a pergunta é, eu posso dizer que ele é um idiota? Eu posso dizer que ele é um imbecil? Eu posso dizer que ele é um cretino? Que ele não está preparado para aquilo? Que eu não confio em nada do que ele disse? Que ele é um sociólogo de meme? Né?
Não, eu não posso dizer isso. Eu sou obrigado a admitir que ele tem uma inteligência, ele produziu livros e tal. Agora, por que ele faz, sabendo tudo isso, tendo ciência dessas coisas, ele resolveu agir daquele jeito? Primeiro, opções dele. Talvez ele fosse imbuído politicamente daquelas opções, ou talvez ele tivesse um viés entreguista, uma coisa assim que me chocaria e que eu criticaria. Bom, independente de qual era o viés, o porquê que ele fez o que ele fez, contrariando a minha maneira de pensar que seria melhor para o Brasil, contrariando aquilo que seria melhor para o Brasil, na minha maneira de pensar, eu sou obrigado a admitir que ele é um sujeito inteligente. Então, esse é um preconceito. Existe um outro tipo de preconceito, que é aquele preconceito da pessoa que é muito inteligente e muito bem preparada, muito instruída e muito erudita, e ela às vezes é discriminada no seio das famílias, do trabalho, das profissões de uma maneira geral, porque as pessoas acham que eles são perfeccionistas, que eles querem complicar a coisa, quando eles às vezes têm mais visão, mas mais visão de todo, e às vezes eles são calados pelo intelectualismo dele. Então são dois vieses. Tem o viés de você achar que a pessoa não tem intelectualidade e capacidade suficiente para chegar a determinados cargos e exercer certas funções. E existe o contrário, aquele que as pessoas acham que ele se superestima demais para a função, que ele é pouco pragmático, que ele é perfeccionista e que, portanto, ele está ali enchendo o saco, né? E encontram soluções que são reducionistas, porque a capacidade de ver das pessoas é muito menor do que a dele. Então as soluções saem na beia bomba e não entregam para ele não respeita a posição dele, que é uma posição de pessoa que tem um pouco mais de competência para avaliar aquilo ali. Claro que existem pessoas que estão numa condição de serem muito inteligentes e darem soluções muito boas, que a maioria não concorda, mas que também não são absolutamente necessários. Bom, então existem os dois viés. Eu vou ler um pouquinho aqui do que eu resumi com relação à questão do presidente Lula. O presidente Lula, você não gostando dele, achando que o governo dele foi uma porcaria, o primeiro, o segundo, ou que ele indicou a Dilma, que foi horrível, ainda que você ache tudo isso, que você acha que ele não está fazendo nada agora, mas a pessoa dele, o que ele tem? Ele tem liderança política. O Lula demonstrou notável habilidade em liderar um país complexo como o Brasil, e ele estabeleceu alianças políticas muito interessantes e negociando acordos em cenários desafiadores. Inclusive agora, no terceiro mandato dele, ele trouxe muito investimento para o país. Ah, mas isso não é bom, isso é ruim, nós estamos ficando na mão da China, ficando na mão de fulanos e ciclanos. Ele fez isso porque ele tem intenções outras, não interessa. Ele foi competente para fazer isso. Bom, segundo, as políticas públicas dele. Seus governos implementaram políticas públicas de grande impacto social, tirou gente da miséria. Como, por exemplo, Bolsa Família, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, que exigiram planejamento estratégico, conhecimento profundo da nossa realidade, da realidade brasileira e em todas as regiões. Então, esse cara que está ali governando essas pessoas, chefiando competências que são capazes de dar soluções, você pode até achar que essas soluções são populistas, mas esse é o início de uma escada e não tinha como fazer muito além disso. Ou se tinha e não conseguiu, pelo menos isso ele fez. Outra coisa, relações internacionais. O Lula é respeitado em todo mundo. Ele é um sindicalista, um nordestino que veio lá das regiões mais pobres do Brasil, chegou aqui como uma pessoa pobre, teve pouca instrução das academias ou das escolas, mas a competência dele de se instruir através dos seus companheiros, através até dos seus liderados, e saber coordenar programas, e entender o mundo, e vamos dizer assim, estudar na Universidade Mundo, né, onde você aprende muita coisa, uma pessoa muito viajada, ele conseguiu o respeito de seus pares, coisa que outros presidentes às vezes não conseguiram, por mais que fossem ilustrados ou que tivessem diplomas. Então, quando ele chega numa reunião, uma que houve há uns anos atrás em Berlim, e faz um discurso para vários chefes de Estado e é aplaudido de pé por aqueles caras que têm outra formações universitárias, que tem ali pessoas que estão coadjuvando esses líderes e que também o aplaudiram, que perceberam que ele tem um conhecimento profundo sobre várias causas. Nesse momento ali, ele deu uma volta, né?
Ele mostrou um protagonismo, ele mostrou uma inteligência afiada, ele mostrou uma cultura adequada. Ah, mas ele fala errado, ele nem fala inglês, tem que traduzir para ele. Mas com tudo isso ele chegou lá e fez. E a questão da comunicação. Você pode dizer que ele fala errado, você pode dizer que o discurso dele é populista, mas ele tem uma capacidade de comunicação incrível. A capacidade de comunicação do Lula é inegável. E essa é uma característica, uma das ferramentas mais importantes para um bom político. Ele consegue comunicar o pensamento dele para todas as plateias, dos mais simples aos mais eruditos, né? Então é importante ressaltar que a capacidade intelectual do Lula não se mede por... a capacidade intelectual, de uma maneira geral, não se mede por diplomas ou títulos acadêmicos, seja lá o que for, mas também pela habilidade de resolver problemas que o mediano, o ser humano mediano comum não resolve com facilidade, problemas complexos, e tomar decisões estratégicas e liderar pessoas. Olha bem, resolver problemas complexos, ele tem que entender para resolver. Tomar decisões estratégicas, ele tem que ter uma noção de todo, para ele poder montar uma estratégia e essa estratégia dá certo e as dele tem dado. E liderar pessoas, ele lidera pessoas dos mais altos escalões. Quando ele chega à presidência, ele não tem às vezes o conhecimento de seus ministros, ou de alguns deputados, alguns senadores, ou alguns outros interlocutores estrangeiros e nacionais, mas ele consegue ser líder, né? Líder, inclusive, diz a palavra dele ter peso mundo afora, inclusive na diplomacia. Claro que ele também elege pessoas que possam acompanhá-lo, ele ouve essas pessoas, mas quem decide é ele. Então ele tem essa competência. Então olha, se você não gosta de nada dele, ou se você ama ele de paixão, nenhuma coisa nem outra está fazendo diferença aqui agora. O que está fazendo a diferença aqui agora são os fatos. É disso que nós vamos falar. Bom, então o texto é um pouco longo, mas ele é bastante sociológico e até psicológico. Olha só, vamos definir o que seria esse preconceito intelectual e qual a sua significação na sociedade, porque isso é muito importante. Inclusive vai entrar aqui a questão dos déficits intelectuais que alguns seres humanos têm, que os tornam deficientes. E antigamente essas pessoas eram confinadas em lugares onde eles tivessem uma educação especial, se é que tinha educação, e eles não saíam nas ruas, não podiam conviver em sociedade porque eles eram pessoas que eram consideradas deficientes. Hoje essas pessoas são avaliadas em seus graus e você tem pessoas com deficiências cognitivas, por exemplo, na intelectualidade, mas que são capazes de exercer funções porque se trabalham para isso. Tem médicos, por exemplo, que sofrem de síndrome de Down e são médicos e são advogados. Tem outros que têm autismo, que têm algumas deficiências, eu não sei em que grau, que o autismo depende do grau também, que ele tem alguma dificuldade cognitiva, mas ele não tem outras dificuldades cognitivas, ele consegue raciocinar muito rápido em outros lugares, de outras formas, e outros que têm TDAH, entre outras disfunções, não vou chamar de disfunções, mas entre outros transtornos, vou chamar de transtornos, não sei nem se o termo estaria correto, mas que não os impedem de ter uma intelectualidade preservada, ou, se ela não é na totalidade preservada, eles têm capacidade de interagir e viver socialmente, casar, constituir família, trabalhar, chegar em cargos de comando, cargos de liderança, resolver problemas difíceis, complexos. Então, nós não podemos partir para o capacitismo, porque o cara é definido com transtorno, ele perde a capacidade de ser razoavelmente competente intelectualmente. E às vezes algumas pessoas que têm esses déficits cognitivos, mas que agem na sociedade, têm uma habilidade de agir na sociedade maior que outros que não são dados como déficits intelectuais. Por quê? Porque essas outras pessoas talvez não se interessem pelo fulcro que aquelas pessoas que chamadas com déficit cognitivo teriam. Claro que isso também depende de grau, né? Não vou entrar nessa seara, porque senão a gente acaba discriminando os caras de cara. Eu não quero isso, né? Eu não tenho autoridade para falar A, B ou C de alguém. O que eu estou falando aqui é um texto em cima de uma pesquisa, mas eu tive condição de dar esses exemplos. Vamos falar aqui do texto. O preconceito intelectual emerge como um tema de profunda relevância
no panorama das discussões contemporâneas sobre desigualdade, discriminação e justiça social. Gente, esse é o tripé importante, por isso que eu estou falando sobre isso. Desigualdade, discriminação e justiça social. Eu falei de pessoas, eu citei o Lula, falei de Fernando Henrique, mas essas pessoas estão muito bem posicionadas socialmente, por mais que elas sofram os seus embates. Eu estou falando das pessoas do dia a dia, que ficam em situação de desigualdade, que são discriminadas e padecem de não justiça social. A sua importância reside na capacidade de influenciar as interações humanas, do preconceito, né? As oportunidades sociais e a própria construção do conhecimento dentro de uma sociedade. Então, a importância de a gente avaliar o preconceito intelectual é porque nós temos que ver o quanto que isso influencia as interações das pessoas, o quanto que isso mede as oportunidades ou até impede oportunidades sociais e impede a construção de um conhecimento dentro de uma sociedade. Então nós temos que avaliar muito bem o preconceito, tanto aquele que sofre preconceito por alguém achar que ele tem origem humilde, que ele não tem capacidade, quanto aquele que tem capacidade e as pessoas não suportam ele ouvir falar porque acham que ele é preciosista. Compreender as diversas facetas do preconceito intelectual é crucial para identificar as barreiras que ele impõe e para desenvolver estratégias eficazes para mitigar essas barreiras. Esse relatório, vamos chamar isso aqui de relatório, não é propriamente um relatório, se propõe a explorar a complexidade desse conceito, que se manifesta de maneiras sutis, explícitas, permeando múltiplos níveis de interação social, desde o ambiente acadêmico até o profissional e até também as relações cotidianas, né? Do dia a dia, as mais normais. Dada a sua natureza multifacetada, uma análise que convoque diferentes disciplinas do conhecimento se faz necessária para desvendar suas origens, consequências e as possíveis abordagens para o seu enfrentamento. Lançando luz sobre o preconceito intelectual, a gente espera estar contribuindo para uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais que perpetuam desigualdades e para a promoção de uma cultura de respeito à inclusão intelectual. Vamos conceptualizando o preconceito. Para uma análise mais profunda, o preconceito intelectual é fundamental estabelecer uma compreensão clara do conceito de preconceito em sua forma geral. O que é um preconceito? Antes da gente especificar para a intelectualidade. Olha bem, o termo preconceito refere-se a uma essência, a um julgamento prévio, pré-conceito, uma opinião ou atitude já formada antecipadamente que exclui a análise imediata sobre o objeto, sem o devido conhecimento dos fatos dos objetos que se está já tendo essa visão. Dicionários e a literatura de ciências sociais convergem para definir o preconceito como um julgamento ou opinião a priori. Você já chega lá com ela, geralmente desfavorável por ser um preconceito. Você pode ter um preconceito também bom, né? Você achar que aquela pessoa ali, pela família que ele é, vamos dar um exemplo. Você chegou ali pela família que o cara é, pelas condições, pela maneira como ele se veste, pelas escolas que ele frequentou, que ele tem capacidade de assumir uma determinada coisa. Então você de cara já chega lá com um preconceito dele, um preconceito positivo. E você depois percebe que ele não tem atributos que o fariam se dar bem ali. Aí você fica constrangido, tem que informar isso para ele, familiares, etc. Assim como existe o contrário, você chega lá, acha assim, esse cara, pela maneira como se veste, pela maneira como ele fala, pelas roupas que ele tem, família, origem e tal, ele não tem capacidade de chefia. E no entanto você coloca ele lá e ele consegue fazer muitas coisas. Então, o preconceito para bem e para mal, ele é um erro de foco, né? A gente tem que saber avaliar. Então, essa noção de julgamento prévio, para bem ou para mal, implica que a pessoa aborda uma situação ou interage com o indivíduo ou grupo já com uma resposta definida. Antes de qualquer coisa, você já vai definir, né? Que esse cara vai chegar lá, vai falar isso, vai fazer aquilo, vai querer que a coisa seja assim, você já sabe, eu já não quero ele. Não funciona assim. Esse preconceito ele é fundamentado em ideias preconcebidas que frequentemente se mostram negativas. Claro que a gente está falando de preconceito do mal, né? Não preconceito do bem.
Mas ainda assim, que cause um mal, o preconceito do bem causa um mal também. Se você achar que uma pessoa, só por causa do estilo dela, família dela, maneira de se vestir e alguns lugares que ele estudou, que ele tem competência e capacidade sem teste para exercer uma função, vai acabar causando mal. E também foi um preconceito. Um preconceito positivo, mas foi um preconceito. Bom, então, é preciso que a gente tenha como avaliar a situação com base nos méritos reais e no momento presente. É importante distinguir preconceito de discriminação. São coisas diferentes. Enquanto o preconceito reside no âmbito das atitudes, crenças e sentimentos a priori, que você já chega lá pronto, com atitudes, crenças e sentimentos, a discriminação se manifesta por meio de comportamentos e ações injustas motivadas por essas crenças preconceituosas. Então, numa você acha, você já chega interagindo mal com a pessoa. A outra você já arrisca direto e demonstra que está arriscando, como se aquela pessoa não tivesse valor para estar ali. O preconceito pode gerar pode gerar em dois níveis distintos. O explícito, que é consciente e é declarado, e o implícito, que reside no inconsciente e pode influenciar comportamentos sem que a pessoa se dê conta. Às vezes você tem um preconceito com uma pessoa que você não deixa aquilo que emergir em você, mas você não confia nela. Você acha que ela não tem capacidade de fazer aquilo. Você convive mal com a existência dela naquele carro, do seu lado, dando opinião, sei lá, seja quem for. Seja no trabalho, seja em casa, seja onde for. E você não percebe isso, mas o outro acaba percebendo que você não tem uma visão boa dele. E isso estraga demais a relação. Gordon Allport, em sua obra clássica, definiu o preconceito como sentimento favorável ou desfavorável. Eu já falei que existe preconceito do bem, né? Favorável e desfavorável, em relação a uma pessoa ou coisa que precede ou não se baseia num experimento real, numa experiência real. Já um outro autor, Auestad, caracteriza o preconceito por 3 elementos chaves. Primeiro, uma transferência simbólica, que consiste na atribuição de um significado carregado de valor a uma categoria social, né? E, subsequentemente, aos indivíduos pertencentes a essa categoria. 2. A resistência à mudança, que se manifesta na dificuldade em alterar a opinião preconcebida mesmo diante de novas informações. E 3. Uma generalização excessiva, que leva à aplicação de características atribuídas a um grupo a todos os membros do grupo, sem considerar que existem individualidades, né? Não é que todo mundo que saiu né? Eu vou fazer uma brincadeira. Não é que todo mundo que saiu da Austrália que adota o canguru. É óbvio que não, né? Pode ser que o camarada seja um gênio e adote, pode ser que o camarada seja um gênio e não adote. Pode ser que ele seja uma pessoa muito fraca intelectualmente e adote, pode ser que ela seja fraca intelectualmente e não adote. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Já que você colocou a condição de canguru aí como sendo uma condição ruim. Especificando o preconceito intelectual, ao aplicar as definições gerais ao domínio da intelectualidade, o preconceito intelectual pode ser entendido como um julgamento ou atitude preconcebida, geralmente negativa, em relação a indivíduos ou grupos com base em suas capacidades intelectuais preconcebidas ou percebidas, suas atividades intelectuais ou as formas de conhecimento que valorizam. É como se você desvalorizasse tudo aquilo que aquele cara valoriza. E talvez porque aquele cara tenha ido mais adiante que você e você não quer mudar de opinião, ou você não quer mudar a maneira de trabalhar ou de existir, porque você é apegado aos seus costumes, você desvaloriza o que ele traz de novo, como se fosse uma coisa já errada. É igual esse negócio de geração, né? Esse jovem de hoje, há quantas gerações se ouvia? Esse jovem hoje não quer nada. Falava-se isso há uns tempos atrás, com relação aos rapazes, com as moças. Esses meninos são todos uns bobos, não ataca as meninas, não faz isso, fala que bobagem. Cada geração tem uma forma de conviver com as moças. E isso numa sociedade machista, porque a gente não via falar
o correspondente que essas meninas hoje são bobas, não sabem agradar um cara, não tem nada, sabe? Claro que pode existir também esse tipo de preconceito, mas a sociedade era machista. Era, não era? Bom, vamos lá. Uma manifestação específica de preconceito intelectual é o preconceito contra pessoas com deficiência intelectual. Existem pessoas que têm deficiências intelectuais. E essa manifestação específica de preconceito intelectual é terrível para essas pessoas. Este se expressa através de atitudes negativas e estereótipos que desvalorizam suas atividades cognitivas e adaptativas. Que vem uma coisa terrível. Às vezes você xinga uma pessoa querendo dizer que ela tem uma dificuldade intelectual com uma terminologia que, primeiro, é descabida. Segundo, que não caracteriza aquela pessoa como não sendo uma pessoa que tenha capacidade. Eu estou dizendo a palavra retardado. A ser retardado, olha só. Primeiro, o que é um retardado? Né? Quais são as funcionalidades cognitivas da pessoa que você conhece como retardado? Quer dizer, a priori você já vê essas pessoas que têm essa deficiência como alguém inadequado, a ponto de você chamar outro daquela característica. Então você faz um duplo preconceito com a pessoa que você está se dirigindo, que você quer xingá-la, e você quer xingá-la porque você tem uma imagem ruim daquela pessoa, das pessoas que têm aquela dificuldade. Aquelas pessoas que têm aquela dificuldade não podem receber essa denominação porque isso é uma questão de grau. E não quer dizer que elas não possam ter as suas funcionalidades ou o seu direito à vida, o seu direito de trabalho, o seu direito de casamento, o seu direito de convivência social resguardados. Então, duplo preconceito. Né? E a gente fala isso inadvertidamente. Aí as pessoas ficam assim, mas hoje em dia é cheio de mimimi, cheio de tititi. Não é questão de ser cheio de mimimi, cheio de tititi. Se uma boa parte das pessoas tivesse aquelas características, não gostaria de vê-las realçadas, ou que retirasse direitos dela, por causa daquelas características. Então nós temos que respeitar sim, né? Obviamente que temos. Bom, vamos lá. Porque senão você estigmatiza um conjunto de pessoas. O conceito de anti-intelectualismo também se relaciona com um preconceito intelectual. Vamos saber por quê. Referindo-se a um sentimento de hostilidade e desconfiança em relação ao intelecto. Está muito na moda isso aí. O pessoal, hoje em dia, as pessoas estão se orgulhando de serem ignorantes, que é uma coisa que não dá para entender. Se você é bruto, se você tem pouco conhecimento daquilo, e você acha que você vai resolver as coisas agindo dessa forma que o resto é mimimi, vai me desculpar, mas eu quero ver você diante de um médico lá com um problema grave, se não tiver alguma erudição ali para resolver o seu problema. Isso aí é assim, esse cara tá com frescura e manda você para casa. É o que você está fazendo com os outros, tá? Bom, então, essa é uma hostilidade frequente que se manifesta como desprezo pela educação, pela filosofia e pela rejeição à arte, à literatura, à história e à ciência, que são vistas como atividades impráticas, ou seja, esse cara não é prático. Né? Você não está vendo que é isso assim? O cara enxerga um cara enxerga 10 quilômetros, você enxerga 1 quilômetro e vira para ele e fala assim, você não está vendo que a resposta é essa? Não, ele está vendo 9 quilômetros a mais que você. Ele sabe que existem outras respostas e outras soluções. É você que não está vendo. Então você acha que ele é fresco, que ele não é prático, né? E desprezo pela filosofia, rejeição pela arte, pela literatura, pela história, pelas ciências, vista como atividades não práticas, politicamente motivadas, né? O pessoal acha que o cara está fazendo aquilo apenas porque ele tem uma motivação política, ele quer enviesar a coisa para um lado, e até mesmo as pessoas consideram isso desprezível, alguns deles consideram isso desprezível. A discriminação contra a inteligência descreve um tratamento desigual ou injusto direcionado a pessoas com alta capacidade intelectual. Por outro lado, o elitismo intelectual representa uma forma preconceituosa de discriminação baseada na inteligência cognitiva percebida de alguém. Você percebe que alguém não tem uma capacidade de acompanhamento ou de aprofundamento igual à maioria. Mas isso não quer dizer que ele não possa estar ali, podendo se manifestar como um preconceito contra aqueles considerados menos inteligentes, entre aspas, né? Isso não quer dizer que eles não possam desenvolver a sua inteligência, é uma coisa circunstancial.
Preconceito e discriminação baseada na inteligência cognitiva percebida de alguém, podendo se manifestar como um preconceito contra aqueles considerados menos inteligentes ou, em algumas interpretações, como aqueles percebidos como tendo inteligência superior. Então, quer dizer, os dois viés. Adicionalmente, existe o preconceito discreto dos intelectuais, que se refere à tendência, por vezes sutil, de intelectuais desvalorizarem certas profissões ou formas de conhecimento em favor de outras consideradas mais prestigiadas e relevantes. É como se um camarada virasse, por exemplo, e falasse que um dramaturgo é um bobão que fica ali escrevendo historinha da carochinha e que importante para a sociedade mesmo é um médico, um engenheiro, um advogado, um economista ou outra coisa equivalente que mexe com grandes somas, que mexe com grandes populações. E se você for ver a profundidade desse dramaturgo, você vai ver que ele conquista mais pessoas, ele instrui mais pessoas, ele diverte mais pessoas, entretém mais pessoas e consegue dar qualidade de conhecimento para essas pessoas. Então ele tem um papel social. Mas você acha que o seu papel social, o papel social de um médico, claro, o papel social do médico é inestimável, de um engenheiro, de um advogado, de um economista, são profissões difíceis, requintadas. Mas isso não quer dizer que outras profissões não tenham como se ombrear com essa, por interagir, por fazer as pessoas crescerem também. Então, esse intelectualismo aí, que coloca o QI como sendo uma coisa muito importante, em detrimento dos outros, ou seja, a inteligência lógico-matemática, a inteligência analítica, em superior a outras formas de inteligência, de liderança, sinestésica, ambientais, etc. Isso aí é uma discriminação, e tem alguns intelectualoides que pensam assim. Finalmente, o preconceito em relação à contribuição que a intelectualidade faz denota um viés na maneira como o valor de contribuição intelectual de diferentes pessoas é avaliado. Ora, as pessoas têm seus viés. Quer ver uma coisa? Isso é uma opinião minha, você goste e aceite se você quiser. E se você não concordar, eu vou respeitar. Agora, por exemplo, eu vejo que as mulheres, elas são muito discriminadas quando elas estão tem alguma profissão ou tomam algumas atitudes que são tidas como dentro do universo masculino, como se elas não tivessem condição de estar ali e fazer o que elas estão fazendo. Isso é uma bobagem, porque você vê grandes médicas, grandes mulheres juristas, grandes mulheres médicas, grandes mulheres engenheiras, arquitetas, qualquer coisa, até de mestre de obra, até trabalhadoras braçais, que têm habilidades ali que são capazes de conviver com aquele serviço, embora que ele demande força, que ele demande resiliência, demande uma certa aspereza de personalidade. Muitas mulheres conseguem se adaptar àquilo ali, de repente não fazem porque realmente não tem muito a ver para elas, né? Porque elas não se sentem bem e tal. Agora, eu defendo o seguinte: quando as mulheres chegam numa determinada função, em que historicamente exercida por um homem, elas não têm que fazer as coisas de uma maneira como o homem faz, para que os homens a considerem apta e prática e competente. Eu acho que elas têm que ser competentes como mulheres. Então a mulher chegou na presidente da República, mas ela gosta de um vaso na janela, ela gosta de um quadro na parede, ela gosta de uma sala limpa, ela gosta de saber o que está acontecendo com os filhos do funcionário, com os próprios filhos e com os pais, porque essa é a natureza feminina dela. Ela gosta de flores no ambiente, ela está preocupada com o jardim do lado de fora. Mas isso aí não é uma coisa prática, ela tem que se preocupar com todos os membros da presidência. Não, senhor, ela tem que ser mulher na presidente da República, e ela vai ser ótima. Porque mulheres são capazes de chefiar famílias, mulheres são capazes de chefiar estados. Se elas são capazes, por que elas não podem exercer-se em plenitude? Eu acho que isso aí tem sido uma discriminação que as próprias mulheres às vezes infligem a si. É uma opinião minha. Você, se não concordar, eu aceito. Bom, existe então o preconceito discreto dos intelectuais, né? Finalmente, o preconceito em relação à contribuição intelectual denota um viés na maneira como o valor da contribuição intelectual de diferentes pessoas é avaliado, podendo levar à marginalização ou à desvalorização de certos indivíduos ou grupos. Por exemplo, preconceito contra a deficiência intelectual.
Definição: são atitudes negativas e estereótipos que desvalorizam as capacidades cognitivas e adaptativas de pessoas com deficiência intelectual, porque elas têm essa capacidade e elas vão vencer isso aí e vão chegar no seu nível. Anti-intelectualismo é uma hostilidade, uma desconfiança em relação ao intelecto das pessoas, intelectuais, intelectualismo, com desprezo pela educação formalizada, acadêmica da pessoa e formas de conhecimento acadêmico ou científico que essas pessoas são dotadas. Discriminação contra a inteligência, tratamento desigual ou injusto direcionado a pessoas com alta capacidade intelectual. E também discriminação contra a inteligência baixa, aquelas que têm baixa qualidade. Elitismo intelectual é o preconceito ou discriminação baseado na inteligência cognitiva percebida de alguém, podendo ser contra aqueles considerados com menos ou mais inteligentes, né? Então, tem gente que acha que as soluções das coisas têm um único caminho. Se você que é aparentemente menos intelectualizado que ele, ou às vezes até mais intelectualizado que ele, descobre um outro caminho, isso não é aceito. Isso é uma forma de elitismo, né? Aquela questão da pessoa que cita a norma. Isso é a norma. É igual quando um camarada fala assim: me desculpa, mas na educação você tem que seguir os cânones. Aonde que estão os cânones? Estão na Europa, né? Os filósofos, os grandes literatos. Olha, nós temos literatos aqui no Brasil, nós temos filósofos aqui no Brasil, nós temos filósofos na Índia, nós temos filósofos e na China, na Rússia, nós temos na África. Nós temos pessoas ligadas à pesquisa e à intelectualidade em qualquer lugar do mundo, principalmente no mundo atual. Então você não pode eleger cânones um certo tipo de cultura. Isso aí é um elitismo. Preconceito discreto dos intelectuais. Tendência aos intelectuais de desvalorizar certas profissões ou formas de conhecimento em favor de outras consideradas mais prestigiadas. Já falei sobre isso. Preconceito em relação à contribuição intelectual, que é um viés na maneira como o valor da contribuição intelectual de diferentes pessoas é avaliado. É o caso, por exemplo, de você chegar lá, ver uma médica espetacular que faz coisas inimagináveis, mas achar frescura que ela tem uma sala assim, que ela recebe a criança, que ela liga para casa, que ela leva o filho na escola, que ela vai lá e cuida da mãe dela. Pô, afinal de contas, você é uma médica, você tem que ter pessoas para fazer isso para você? Não. Se a mulher sente, a pessoa, né, mas principalmente a mulher, sente necessidade de fazer aquilo, ela sendo aquela pessoa competente, ela vai fazer as coisas que ela achar por bem, na ordem que ela conseguir. Sendo que mulheres conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo com competência. Eu não estou puxando o saco das mulheres. É porque eu acho muito chato quando a gente vê as mulheres entrar em funções históricas dos homens e elas próprias adquirem os maneirismos e as estereotipias dos homens, que às vezes são extremamente chatas, né? Quando o homem fica tirando onda que ele é mais ele, né? Isso é muito chato quando a mulher começa a fazer também. Porque ali nem ele é mais ele, nem ela é mais ela. Todos eles são eles mesmos. As pessoas têm que ter suas expressões naturais. Se você é foda naquilo, você é foda naquilo. Se você não é, você está ali cumprindo um papel. Com a sua natureza. Não tem que ficar forçando a barra. A mulher não tem que provar que é igual ao homem, ou que responde às demandas como o homem demanda, como o homem responde, fazendo como o homem faz. Ela tem que responder às demandas fazendo como a mulher faz, ou ela pessoalmente faz, né? Então, se tiver que ter samambaia na janela enquanto ela dá um soco na mesa, e tem a samambaia na janela enquanto ela dá um soco na mesa. E por que ela vai dar um soco na mesa? Porque ela quer respeito, porque ela está fazendo valer a autoridade dela ali como professora ou como liderança. Soco na mesa é uma atitude simbólica, uma atitude veemente que eu quero dizer. Soco na mesa é esse sentido que eu quero dizer. Bom, vamos lá. Perspectivas da psicologia social. A psicologia social aborda o preconceito intelectual, incluindo o preconceito contra pessoas com deficiência intelectual, como uma forma de preconceito intergrupal, onde indivíduos tendem a avaliar membros de grupos externos como inferiores ao seu próprio grupo.
Estudos investigam as atitudes preconceituosas em relação às pessoas com deficiência intelectual, analisando como crenças em um mundo justo, entre aspas, a tendência de acreditar que eventos adversos acontecem com aqueles que são responsáveis por eles e a orientação para a dominância social, a preferência por hierarquias sociais e desigualdade entre grupos atuam como mediadores dessas atitudes. Por exemplo, você sai daqui, você é latino-americano, você chega na Europa, latino-americano é praticamente um xingamento lá. Uma coisa que aconteceu outro dia que eu vi num vídeo, o rapaz dizendo o seguinte, ele vive na América. Quando ele chegou na América, ele foi fazer lá isso tem muitos anos, ele foi fazer lá uma apresentação e ele tinha que dizer quem ele era, a instrução dele, cabelo, cor de cabelo, cor de olho, tal. Então, na hora que perguntaram a cor dele, o cara perguntou qual que é a sua cor, ele virou e falou assim, branco, porque ele é branco. Aí o cara olhou para a cara dele, você não veio do Brasil? Vim. Então você é latino-americano. Sim. Então você não é branco. Olha, ele mudou de cor porque ele sendo branco, provavelmente com origem europeia de pai e mãe, ele deixou de ser branco só porque ele vive na América do Sul ou na América Latina? Isso é preconceito. E essa distância entre aquilo que ele vê, o americano lá vê como branco, e aquele branco que existe aqui, então quando os brancos aqui ficam achando que são melhor que os mulatos e os pardos e os negros, ele tem que dar uma chegadinha lá na América e dizer que é latino-americano, que eles vão dizer para ele, você não é branco não, queridinho. Quer dizer, se você está habituado a discriminar, você vai saber o que é discriminação também. Mas isso tudo é uma bobagem, certo? Então, a psicologia está falando disso aí. Estudos investigam as atitudes preconceituosas em relação a pessoas com deficiência intelectual, analisando como crenças em um mundo justo, a tendência de acreditar que eventos adversos acontecem com aqueles que são responsáveis por eles, e a orientação para a dominância social, que eu acabei de dar exemplo, a preferência por hierarquias sociais, desigualdade entre grupos atuam como mediadores dessas atitudes. Essas pesquisas sugerem que as interações intergrupais de maior qualidade podem correlacionar-se com níveis mais baixos dessas variáveis ideológicas, indicando que o contato positivo pode reduzir o preconceito e mitigar os efeitos da crença em um mundo justo e de orientação para a dominância social na discriminação contra pessoas com deficiência intelectual. Esse texto está muito difícil. A autopercepção de pessoas com deficiência intelectual em relação ao preconceito e estigma também é um foco de estudo. Quer dizer, como eles se percebem, com pesquisas mostrando que, apesar do estigma de incapacidade imposto pela visão de terceiros, esses indivíduos desenvolvem diferentes estratégias para lidar com esses estereótipos. Curiosamente, estudos exploram a relação entre capacidade cognitiva e os níveis de preconceito, sugerindo que pessoas com diferentes níveis de habilidade cognitiva podem exibir níveis semelhantes de preconceito, mas direcionados a diferentes grupos sociais ou outros grupos, certo? Então, quer dizer, o maneirismo social de estabelecer uma diferença para que outros sejam considerados piores pode estar no grupo que é discriminado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem um pessoal que, não sei, em outros lugares do mundo deve ter também, mas estou fazendo análise daqui. Tem pessoas, por exemplo, que são negros e pardos, que que participam de movimentos políticos que, a grosso modo, os discrimina. Mas eles se mantêm numa posição de discriminar aqueles que não, vamos dizer assim, entre aspas, não acordaram para aquelas, entre aspas, realidades. E estão trabalhando contra si, né? E não percebem. Qual que é a perspectiva da sociologia? A sociologia oferece uma lente para analisar o preconceito intelectual, considerando fatores sociais, culturais e de poder que moldam as atitudes e comportamentos. Olha bem, como a Europa colonizou uma boa parte do mundo, ela detém o poder, inclusive histórico, de dar conceitos, né? E esse é um aspecto sociológico importante, porque a cultura dela é uma cultura prevalente, a análise dela é uma análise prevalente, né?
o estar no mundo nela mostra uma capacidade prevalente, eles trafegam pelo mundo afora com uma facilidade que os outros não trafegam em suas terras, eles se julgam superiores a povos que eles dominaram e que seus antecessores, né, seus antecedentes, dominaram e colocaram às vezes em condição de miséria, mas eles não conseguem ver que a dificuldade que aquelas pessoas sentem não é da sua capacidade inata, e sim daquilo que lhes foi imposto como pobreza e como dificuldade social inclusa. Quer dizer, são incapazes de fazer uma avaliação concisa, precisa a respeito dos problemas dos outros causados pelas gerações anteriores às deles, e discrimina aquelas pessoas como incapazes, né? Então você coloca uma etnia como escrava e depois diz que ela não vale nada, que ela é incivilizada. Você não permitiu que ela chegasse até onde você chegou, né? Você teve ponto de partida, ela não teve, né? No ponto de partida dela, ela estava com 0 de recursos e você estava cheio de recursos. Então como é que ela é inferior a você? Você que colocou ela naquela situação. Então acho que essas coisas têm que ser discutidas. Uma área importante de investigação é a construção social da deficiência intelectual, que examina como as categorias de deficiência são definidas e como essas definições contribuem para o preconceito e exclusão. A sociologia também se dedica a analisar o papel anti-intelectualismo na sociedade, investigando suas origens, expressões, impacto nas estruturas sociais e comportamentos individuais. Essa perspectiva frequentemente explora como o anti-intelectualismo se manifesta como desconfiança ou hostilidade em relação aos especialistas, ao conhecimento científico e às instituições acadêmicas. E isso tem existido demais. Além disso, a sociologia examina o estigma associado à deficiência intelectual, investigando como esse estigma se desenvolve, como é mantido e quais são suas consequências para as pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, obviamente. O capacitismo, né, que é aquela coisa de você achar que o indivíduo não tem capacidade, capacitismo, é entendido como discriminação e preconceito social contra pessoas com deficiência, isso é que é o chamado capacitismo, é também um conceito central na análise sociológica de preconceito intelectual, e revelando as crenças de que habilidades típicas são superiores e levando à marginalização e exclusão. Exemplos concretos de preconceito intelectual. Existem vários contextos. No ambiente acadêmico, o preconceito intelectual pode se traduzir na subestimação das capacidades de alunos com deficiência intelectual, que pode ser marginalizados ou segregados em atividades escolares. Professores podem exibir vieses implícitos em relação ao potencial acadêmico desses alunos, levando a expectativas mais baixas e oportunidades limitadas para eles. Além disso, áreas de estudo consideradas menos intelectuais, entre aspas, como as artes, que aparentemente você navega nas artes com menos intelectualidade. Isso é uma bobagem. Podem ser desvalorizadas em comparação com as disciplinas que ele usa a terminologia STEM, S-T-E-M, em maiúscula, que é ciência, né? S é de science, T de tecnologia ou technology, é de engenharia, engineering, sei lá como é que fala, e mathematics, né? Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, refletindo um preconceito em relação a diferentes formas de conhecimento e expressão intelectual. Por exemplo, cursos baseados em artes podem ser rotulados como cursos fáceis. Antigamente, aqui nos tempos atrás, a moça ia fazer um curso de artes. Aí eles chamavam esse curso preconceituosamente de curso espera marido. Gente, que coisa mais brutal, né? Coisa mais imbecil, né? Pois é, mas tinha isso. Hoje, graças a Deus, não se fala mais essa bobagem. Então, olha, o curso fácil é um curso de menor importância, de menos custo intelectual, ilustrando uma capacidade crescente das sociedades em reconhecer o valor intrínseco da busca pelo conhecimento por si só em qualquer área. No ambiente profissional, no mundo do trabalho, pessoas com deficiência intelectual frequentemente enfrentam dificuldades no acesso a empregos e na progressão em carreiras. Atitudes capacitistas podem levar à subestimação de suas habilidades e à criação de barreiras para sua plena participação no mercado,
Além disso, o preconceito discreto dos intelectuais, os que se sentem superiores, pode se manifestar na desvalorização de profissões consideradas menos prestigiadas por aqueles que se veem como pertencentes a um grupo intelectualmente superior, como a tendência de acreditar que certas profissões, como ser escritor ou pesquisador, são inerentemente mais relevantes socialmente do que os outros, como ser, por exemplo, faxineiro. Nas interações, e a partir disso desrespeitar essa pessoa. Nas interações sociais cotidianas, o preconceito intelectual pode se manifestar no uso de linguagem depreciativa, que eu dei um exemplo lá quando você fala retardado e tal, depreciativa, e na perpetuação de estereótipos em relação a pessoas com deficiência intelectual. Generalizando isso aí, existe uma série de rótulos que as pessoas colocam. Por exemplo, um homem que tem muito desejo sexual e parte para ter muitas parceiras, ele é um garanhão. Uma mulher que tem muito desejo sexual e parte para ter mais de um parceiro é chamado de mulher fácil, mulher galinha. Tem uma terminologia que eu não gosto. Puta, né? Prostituta. Ué, o que tem uma coisa a ver com a outra? Por que para um favorece, para o outro desfavorece? Questão de estereótipo, né? E usa-se, quando você acha que a mulher é muito afiada sexualmente, o pessoal chama essa menina é uma puta, né? E um homem até se sorri quando se fala, esse cara é um safado. Você tá vendo que esse cara é um safado? Mas o safado não pega mal pra ele, a puta pega mal pra ela. Então, gente, nós temos que mudar esses maneirismos. Isso não é mimimi, não. Isso não é coitadismo, não. Isso não é vitimismo, não. É porque quando você está nessa condição, você é o tempo todo desvalorizado e você reclama, é como se você não tivesse direito de reclamar. Enquanto você está aqui vivendo essa sociedade, com esses maneirismos em que você pode falar as coisas e ninguém implica, e qualquer coisa é mimimi, sai daqui e vai lá para a Europa, como brasileiro, como latino-americano. Você vai começar a sofrer tudo aquilo que você vê fazendo com as pessoas que você considera que não estão à sua altura aqui. Estou falando você de uma maneira genérica, né? É importante a gente ter esse tipo de consciência. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Essas pessoas podem ser alvo de exclusão social, de evitação por parte de outros membros da sociedade. Tem uma conhecida minha que estava na França, dentro de um supermercado. E num determinado momento, apareceu, falando em francês, que ela domina correntemente, falando em francês pelo microfone para o supermercado todo, assim, cuidado, tem brasileiros dentro do mercado. Ela pegou, fez uma representação lá, ela é uma pessoa laureada, pessoa estudada, pessoa cheia de títulos, estudou em vários lugares do mundo. Ela chegou, conseguiu o microfone e deu uma lição nos caras em francês, falou, olha, eu sou brasileira, estou aqui dentro, sou isso, aquilo, outro, e estou aqui dentro. E daí? Mas não era com relação a ela que ele estava se referindo, não. Mas ainda assim que fossem outros. É um preconceito, ok? Bom, a infantilização, o tratamento condescendente e a falta de reconhecimento de autonomia são outras formas de preconceito intelectual. Além disso, intelectuais podem exibir preconceito ao considerar certas formas de conhecimento ou expressão como inferiores, baseando em vieses sobre o valor da contribuição intelectual das pessoas ou o valor social do seu trabalho. Como eu falei lá, que o cara é um dramaturgo e o outro é um engenheiro, um médico, um advogado e tal, ele achando que o dramaturgo estava com perfumaria. Quem faz o mundo rodar mesmo são os outros profissionais. Isso é preconceito. Então, casos conhecidos e emblemáticos de preconceito intelectual ao longo da história. A história registra diversos casos emblemáticos que ilustram manifestações e as consequências do preconceito. O tratamento de pessoas com deficiência intelectual em instituições no passado é um exemplo sombrio desse preconceito. Essas pessoas, isso era institucionalizado, eles eram segregados. Existiam lugares para eles ficarem sem contato com o restante da sociedade.
No início do século XX, muitas instituições, embora inicialmente concebidas como espaços de cuidado e educação, tornaram-se locais de superlotação, de segregação e de condições de vidas precárias. A crença de que pessoas com deficiência intelectual eram um perigo para a sociedade, quase que como se fossem bandidos ou contaminados, ou doentes, levou a práticas desumanas, isso é fato, e a negligência de suas necessidades básicas. Então nós estamos no limiar de perceber essas coisas, portanto a gente tem que fazer alguma coisa. O movimento eugenista ganhou muita força no século XIX e início do século XX, desempenhou um papel nefasto na nossa história de preconceito intelectual. Eles ficavam medindo o crânio de algumas etnias, dizendo o crânio maior, o crânio menor, como se aquilo determinasse a inteligência de alguém, E algumas raças eram escolhidas como raças inferiores, outras raças superiores, e isso justificava a demanda sobre essas pessoas, Isso aí acabou gerando esse movimento eugenista. Ele esteve aqui no Brasil, alguns próceres eram muito conhecidos, e ele cita alguns casos aqui. Ao longo da história, exemplos anti-intelectualismo também podem ser encontrados em diferentes contextos. Durante a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939, e a subsequente ditadura de Francisco Franco, a repressão reacionária conhecida como terror branco foi marcadamente anti-intelectual, resultando na morte de muitos intelectuais espanhóis. Nos Estados Unidos, líderes populistas como Andrew Jackson, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan capitalizaram em cima de estereótipos que exploravam o ressentimento popular contra os intelectuais, porque eles queriam uma sociedade mais rasa, Aqui está acontecendo, já aconteceu isso também. Casos de marginalização e exclusão de indivíduos considerados intelectualmente inferiores permeiam a história, a própria história do tratamento de pessoas com deficiência intelectual que nós acabamos de citar. O preconceito intelectual é um fenômeno complexo que demanda uma análise sobre diversas disciplinas. A sociologia, a psicologia. A sociologia oferece uma explicação para o preconceito intelectual focada na construção social da deficiência intelectual e do conceito de normalidade. Essa perspectiva argumenta que a deficiência intelectual não é meramente uma condição biológica, mas também uma categoria socialmente construída, cujos significados e implicações são moldados por normas sociais, quer dizer, existe uma normopatia aí, valores culturais e relações de poder. Isso tem que ser revisto. O capacitismo, como uma forma de opressão social, desempenha um papel crucial na perpetuação de preconceitos contra pessoas com deficiências intelectuais. Na psicologia, explora-se os processos cognitivos e emocionais que subjazem ao preconceito intelectual. Vieses cognitivos como viés de confirmação, a tendência de buscar e interpretar informações que confirmam crenças pré-existentes a respeito daquela pessoa ou daquele grupo, e o efeito halo, onde uma impressão geral sobre uma pessoa influencia a avaliação de suas outras características, como se tudo nele tivesse algum tipo de deficiência, e contribuem para a formação e manutenção de atitudes com relação a ele, preconceituosas. A teoria da identidade social explica como a categorização de indivíduos em grupos como nós e eles, quer dizer, diferenciando, pode levar ao favoritismo do endogrupo, ou seja, aquele grupo onde somos nós, e o exogrupo, que é desvalorizado, que fomenta o preconceito, que são os eles. Educação e pedagogia, a educação e a pedagogia desempenham um papel crucial tanto na perpetuação quanto na redução do preconceito intelectual. Em muitos momentos do passado, a educação natural, normal, para as pessoas consideradas, entre aspas, normais, não era estendida às pessoas com algum tipo de deficiência, porque essas pessoas eram especiais, especiais no mau sentido. E isso era terrível, porque essas pessoas não vinham para os grupamentos de sociedade e não viviam as suas vidas plenamente. As práticas educacionais podem, por vezes, reforçar estereótipos e expectativas limitadas em relação a alunos com deficiência intelectual. Bom, e posição dos principais intelectuais sobre o tema. Os diversos intelectuais renomados dedicaram suas reflexões ao tema do preconceito intelectual, oferecendo diferentes perspectivas. Richard Hofstadter,
Por exemplo, em sua obra seminal sobre o anti-intelectualismo na vida americana, analisou as raízes históricas e sociais da hostilidade em relação ao intelecto e aos intelectuais nos Estados Unidos. As suas análises revelaram como o anti-intelectualismo se manifestou em diferentes esferas da sociedade, desde a religião até a política, até a educação e os negócios, influenciando a forma como o conhecimento e a expertise são valorizados. Então, alguns caras eram excluídos da convivência social simplesmente porque eles tinham cultura. É aquele famoso espalha bolinha, ele não conseguia manter amigos. Outros intelectuais exploraram o preconceito de classe no mundo acadêmico, destacando como as origens sociais podem influenciar a percepção e o tratamento de indivíduos dentro da comunidade intelectual. A noção de preconceito discreto também foi objeto de reflexão. Marília Moscovic, apontando para essa tendência, que diz que essa tendência é por vezes inconsciente, de desvalorizar certas formas de trabalho e conhecimento em favor de outras consideradas relevantes. As opiniões de intelectuais sobre o preconceito em geral variam, com alguns defendendo que o preconceito pode até ter um papel produtivo a excitar a paixão intelectual e redobrar o esforço físico, desde que canalizado através da crítica pública. Eu não concordo muito com isso, não. O conceito de privilégio intelectual também gerou discussões entre intelectuais, com alguns críticos questionando sua validade como ferramenta analítica para entender as desigualdades. Conclusão: o preconceito intelectual, conforme é explorado nesse relatório, revela-se uma questão multifacetada, profundamente enraizada em dimensões históricas, sociais, psicológicas e educacionais da experiência humana. E essa análise demonstra que ele se manifesta de diversas formas, desde a discriminação contra pessoas com deficiência intelectual até o anti-intelectualismo, generalizando-se até as sutis hierarquias de valor intelectual presentes dentro da própria comunidade intelectual. Por exemplo, de homens em relação a mulheres, de pessoas de uma raça em relação a outra raça, de adultos em relação a jovens e crianças, de uma geração em relação a outra geração. A gente tem que levar em consideração as formas de existir e o nível de oportunidade que as pessoas têm o direito de ter. Muito bem. Gente, infelizmente, o nosso vídeo ficou muito grande, que eu fiz muitos comentários dessa vez. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, compartilhe esse vídeo para a gente poder ganhar mais visibilidade. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.